Seguindo então, vamos a mais uma coluna, mais uma família dos elementos da tabela periódica e quantas ligações e de que tipo elas são, as ligações que eles podem fazer. Coluna 4A. Os dessa coluna, família do carbono, eles têm configuração eletrônica terminada em S1P3. Um elétron S absorve energia e salta para o orbital P que estava vazio. Sendo assim, carbono e os outros da mesma coluna conseguem compartilhar 4 elétrons. Representação, põe o símbolo dele, 4 pontinhos em volta. Cada pontinho, insisto, representa os elétrons que o carbono vai compartilhar com alguém. Ligações que ele faz. O carbono é capaz de fazer 4 ligações que podem ser 4 simples, apresentando o carbono nessa situação uma geometria chamada de geometria tetraédrica, também conhecido como carbono tetraédrico. Carbono também pode fazer uma ligação dupla e 2 simples, onde ele terá uma geometria chamada de geometria trigonal. Podem ser também 2 ligações duplas ou até uma ligação simples e uma tripla, onde o carbono terá uma geometria chamada de geometria linear. Tá quase, faltam só as colunas 5A, 6A e 7A. Vou apagando aqui para a gente continuar o nosso vídeo. Vejamos. A questão é que todo esse esquema de quantas ligações cada átomo é capaz de fazer, vocês terão que saber praticamente de cor, para que possamos exemplificar, se possível, hoje ainda, um dos exemplos. Coluna 5A, família do nitrogênio. Aqui a configuração eletrônica é padrão, ela termina em S2P3. Acompanha, S2P3. O nitrogênio tem, no último nível de energia da eletrosfera de seus átomos, um par de elétrons S e 3 elétrons P. Lembra como é que a gente distribui elétrons nos orbitais? Como são 3, um em cada caixinha, o mais afastado possível. Representação para o átomo de nitrogênio seria assim. Representa o símbolo dele. Veja, um par e 3 sozinhos. Um par de elétrons e 3 elétrons sozinhos. Ligações que o nitrogênio consegue fazer são 3. Você verá comigo que esses elétrons que ficam aos pares raramente farão ligação química. Há um motivo para isso, vou deixar para a sequência do capítulo. Portanto, o nitrogênio consegue fazer 3 ligações, que podem ser 3 simples, onde ele vai apresentar uma geometria chamada de geometria piramidal. Pode ser também uma ligação dupla e uma simples, onde ele terá uma geometria angular, ou até uma ligação tripla, onde o nitrogênio terá uma geometria dita linear. Próxima coluna, coluna 6A e a 7A, um exemplo depois e um serviço para que vocês tentem fazer e tentem me mostrar. Vamos. Coluna 6A, família do oxigênio. Distribuição eletrônica terminada S2P4. Esses caras desse grupo, eles têm um par de elétrons S e 4 elétrons P. Vamos lá, distribua 4 elétrons nos orbitais P. 1, 2, 3 e volta 4. Lembra? A gente coloca um elétron em cada orbital, depois retoma ao início da contagem. Portanto, os elementos desse grupo, átomos de elementos desse grupo, como o oxigênio, eles têm 2 pares de elétrons e 2 sozinhos. 2 pares e 2 sozinhos. E farão, portanto, 2 ligações químicas. Reiterando, esses elétrons que ficam aos pares raramente fazem ligação química. Ligações que o oxigênio consegue fazer.
duas, que podem ser duas simples, onde ele terá uma geometria chamada de geometria angular. Não sei se você já viu por aí a estrutura da água. A estrutura da água, quando ela aparece assim, né? Formando um ângulo entre as ligações que o oxigênio é capaz de fazer. Pode também fazer uma ligação dupla, onde o oxigênio terá geometria dita linear. Só falta a coluna 7A. Vamos a ela. Os do grupo 7A, família do flúor, esses possuem 7 elétrons no último nível de energia. Não sei se você está percebendo, mas repara. Coluna 1A, 1 elétron no último nível de energia de sua eletrosfera. 2A são 2, 3A são 3, 4A são 4, 5A são 5. Olha, 6A, 2 e 4, 6 elétrons no último nível de energia de sua eletrosfera. Para os do grupo 7A, família do flúor, a distribuição eletrônica termina em S2, P5. Esses têm um par de elétrons S e 5 elétrons P, assim distribuídos. 1, 2, 3, 4 e 5. Totalizando 3 pares e um sozinho. Representação. Vou tomar o flúor como exemplo. 3 pares de elétrons e um sozinho. Ligações que o flúor consegue fazer, só uma. Geometria linear. Amores da minha vida, agora é o seguinte. Eu vou dar um exemplo. Tudo que eu fizer para essa situação, eu gostaria que você tentasse fazer para outras 20, ou mais de 20, que eu vou deixar aqui no finalzinho dessa aula de hoje. Exemplificando. Tirando aqui a parte de baixo, coluna 6A, tenta guardar quantas ligações químicas cada tipo de átomo é capaz de fazer. Esses de hoje, os ametais. Voltando para o início da aula, aqueles que têm raio atômico pequeno e que irão compartilhar elétrons com outros átomos. Vamos ao primeiro exemplo. Pense comigo na seguinte situação. Imagine que você tenha que representar a união de um átomo de hidrogênio com um átomo de flúor. É como se fosse um joguinho, um quebra-cabeças. Pegue o seu material, seu caderno e comece a relembrar de tudo que aconteceu hoje, com a possibilidade de retomar o vídeo. Hidrogênio. Hidrogênio pertence à coluna 1A. Elétrons que ele tem no último nível de energia, apenas 1. Guarde isso. Para os elementos dos grupos A, o número da coluna indica quantos elétrons cada um deles tem no último nível de energia da eletrosfera de seus átomos. O hidrogênio, portanto, tem um elétron só. Representação, põe o símbolo dele, um pontinho em volta. Ligações que o hidrogênio consegue fazer, só uma. Lembrando-se que na ligação covalente, os átomos compartilham os elétrons que possuem no último nível de energia de sua eletrosfera. Vamos ao flúor. O flúor, ele tem, pertencendo à coluna 7A, 7 elétrons no último nível de energia. Ô Dio, mas eu terei que lembrar que ficam assim, ó, 3 pares e um sozinho. Se você decorou, você vai ganhar tempo em relação aos seus concorrentes. Não decorou? Faz assim, ó. Põe o símbolo dele. Agora vamos distribuir aqui em volta 7 elétrons. Eu sempre começo daqui de cima. Você pode começar de qualquer um dos vértices. Começando de cima, são 7 elétrons. E lembrando que eles têm que ser distribuídos o mais afastado possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Restando apenas um elétron sem par, chamado elétron desemparelhado. Portanto, o flúor, ele consegue fazer apenas uma única ligação química. Compreendeu? Tipo, quer ver? Façamos um de cabeça. Fósforo. Fósforo, símbolo P, coluna 5A. Elétrons que ele tem no último nível de energia são 5.
Distribui o 5, põe o símbolo P, 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, um par, 3 sozinhos. Fósforo, portanto, será capaz de fazer 3 ligações covalentes. Poderá fazer mais, mas isso é assunto, adiantando aí mais o capítulo. Agora você vai representar para mim a união de um átomo de hidrogênio e um átomo de flúor. Representações possíveis. Uma é esta. Você representa o símbolo do hidrogênio, põe o elétron que ele tem no último nível de energia, perto dele, coloque o flúor, represente todos os elétrons que ele tem no último nível de energia, os ligantes e os não ligantes. E fecha aqui, ó, fecha. Você acabou de representar que o hidrogênio e o flúor estão compartilhando 2 elétrons. Esse compartilhamento é chamado de uma ligação simples, que pode também ser chamada de ligação sigma. Ligação simples, o mesmo que ligação sigma. Outra representação que aparece mais em concursos é esta. Ó. Você representa o símbolo do hidrogênio, um tracinho e o flúor. H-F. É uma representação de que o hidrogênio e o flúor estão compartilhando 2 elétrons. Chegou aí em cada um dos exemplos que eu vou deixar para que você tente fazer. Não para não, pensa comigo noutra questão. Tabela periódica. Hidrogênio fica nesse setor, o flúor no setor de lá. O flúor é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Por ter raio atômico menor. Observa, olha o que o flúor faz nesse caso. Embora os dois estejam compartilhando elétrons, o flúor atrai os elétrons da ligação com mais força do que o hidrogênio. Com isso, a molécula feita de hidrogênio ligado a flúor, ela passa a ter uma região mais negativa e outra mais positiva. Toda vez que uma molécula apresentar região mais negativa e também região mais positiva, dizemos em química que a molécula em questão, ela é do tipo polar. Ela tem polaridade, ela tem uma região mais negativa e, consequentemente, outra mais positiva. Agora, pensa comigo em mais uma situação antes de passarmos ao exercício. Tirando aqui os elementos do grupo 7A, que terão esse comportamento semelhante ao do flúor, pense comigo na seguinte situação. Imagine que eu tenha um recipiente e que nesse recipiente eu tenha essa substância química, ó, HF, no estado líquido. Depois eu te conto por que eu optei pelo estado líquido, não pelo estado sólido, muito menos pelo estado gasoso. Imagine um frasco contendo HF líquido, vê se você me entende. Se uma molécula de HF ficar assim, a primeira que aproximar-se dela ficará de cabeça para baixo, porque a região mais negativa de uma molécula exercerá sobre a região mais positiva da outra uma certa atração. Aí surge o que nós da química chamamos de uma ligação intermolecular. E toda vez, fique atento, toda vez que as moléculas tiverem polaridade, essa ligação intermolecular será chamada de ligação de um dipolo com outro dipolo. Por que chama ligação de um dipolo com outro dipolo? É a atração entre uma espécie que tem 2 polos e outra que também possui 2 polos. Fechou? Agora vocês irão tentar fazer tudo que eu fiz para o HF, para outros tipos de moléculas que eu vou deixar aqui para que você tente desenhar. Ó, tente desenhar a estrutura da molécula, tente descobrir
se elas são polares ou não. Você verá que há casos em que não. E pense, dentro de um frasco, qual seria o comportamento das moléculas, como que elas poderiam se aproximar para interagir para as seguintes espécies químicas: HCl, BeO, BeSL2, HBN, BH3, CH4. Deixa eu tirar só meu HF daqui, porque nós colocaremos no lugar dele outros desenhos que faremos em breve para descobrir se as moléculas têm polaridade ou não. Deixa eu ver quais mais. Perdão, aqui é HBO, CH4, BN, H2CO, CO2, HCN, H2O, H2O2, H2O2, mais alguns, estamos quase fechando, H2O2, deixa eu ver quais mais, O2, perdão, NH3, HNO, N2, F2, HNO2 e HNO3. Tenta fazer tudo que eu fiz para o HF para todas essas moléculas. E repare uma coisa, dificilmente você vai encontrar em um concurso, vestibular, questões de química, prova de química, em que essas substâncias não estejam presentes. Água, nitrogênio, gás carbônico, amônia, oxigênio, essas que eu marquei, inclusive, mais uma, metano, água oxigenada, essas que eu marquei, inclusive, seria bom que você conseguisse não só desenhar a estrutura delas, mas saber de cor como elas são. Me lembro de questões de vestibular, por exemplo, afirmando que, pelo fato do CO2 ser feito de moléculas apolares, isso deixaria ele pouco solúvel em água. Não sei, mas saiba que a resposta para isso está associada à polaridade das moléculas. Por hoje é só, espero que vocês se deem bem com os desenhos. Não conseguindo, contem comigo, entrem em contato comigo para possíveis dúvidas. Um abraço.